Já me incomodou muito quando eu elaborava um plano alimentar todo bonitinho, calculadinho, orientava o meu paciente e ele não seguia as orientações e ainda cobrava resultado, ou seja, chegava e falava: "Ah, mas eu não melhorei daquele efeito colateral, eu ainda estou me sentindo assim ou assado", já me incomodou. Hoje em dia não me incomoda mais. Por quê? Oi, Nutri, seja muito bem-vindo ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas sobre como atender um paciente oncológico de maneira correta e segura. Eu sou Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema de hoje é sobre como eu posso criar um plano alimentar para o paciente oncológico. A montagem do plano alimentar normalmente gera muitos medos, muitas inseguranças, afinal, realmente montar um plano alimentar com tudo aquilo que o paciente precisa, levando em consideração o seu objetivo, a sua rotina, a sua avaliação, né, seja ela física, comportamental, é desafiante. E durante o tratamento oncológico, isso se torna ainda mais desafiante, porque além de termos que levar em consideração tudo que normalmente nós já levaríamos para a montagem de um plano alimentar, nós precisamos levar em consideração o comportamento tumoral desse paciente, qual é o tipo de tratamento que ele vai enfrentar, o que ele está enfrentando, os efeitos colaterais, e muitas vezes também esses efeitos colaterais se diferem, né, ao longo das semanas. Então, como montar um plano alimentar que seja realmente adequado, seguro, que o seu paciente vá conseguir seguir, né, desta forma? O plano alimentar, ele nada mais é do que um cardápio estruturado, onde você vai colocar ali não somente os alimentos, os horários das refeições, né, as quantidades que esse paciente ele deve consumir ao longo do seu dia, mas também é interessante que você coloque nesse cardápio estruturado parte da rotina desse paciente, ou seja, quais são as prescrições de suplemento, vitaminas ou demais prescrições que você fez. Coloque também nesse plano alimentar, que você coloque ali também algumas observações sobre hidratação. Então, a intenção do plano alimentar é realmente ser um norte para esse paciente, para que ele consiga se alimentar e seguir as tuas prescrições da maneira mais adequada. O paciente oncológico, ele chega completamente perdido até a gente. Seja porque ele já leu mil e uma informações, ou já ouviu falar que pode comer tais alimentos ou não deve comer tais alimentos, morrendo de medo disso prejudicar o seu tratamento e principalmente estimular o crescimento tumoral, mas também porque ele está perdido devido aos seus efeitos colaterais, devido à inapetência, devido à rotina que está bagunçada, né, por conta do tratamento, seus horários mudaram. Então, tudo isso acaba impactando na qualidade de vida do paciente e ele se sente perdido. O que antes era fácil se tornou desafiante e muitas vezes angustiante, que é o ato de se alimentar. Então, a elaboração do plano alimentar é importante justamente para dar mais segurança também para o paciente de como ele deve proceder ao longo do seu dia, quais são os alimentos que ele pode comer, não somente para estar bem nutrido para o tratamento, mas para minimizar ou até evitar alguns efeitos colaterais. Então, o plano alimentar vai ser um mapa para o seu paciente, aonde ele vai conseguir seguir todas as suas orientações e dessa forma alcançar a qualidade de vida, a sua recuperação. Para isso, é muito importante que você elabore um plano alimentar junto do seu paciente. Ou seja, não somente dando a orientação oral do que você está colocando no plano alimentar dele, né, do que ele deve ou não fazer, mas também explicando o porquê dessas estratégias, o que está acontecendo com ele, para que dessa forma ele consiga entender melhor a importância do que você está prescrevendo, das mudanças que você está sugerindo. Então, eu gosto de elaborar o plano alimentar na primeira consulta, junto do meu paciente, e dessa forma eu já vou fazendo perguntas, já vou negociando com ele, estabelecendo as metas, e dessa forma ele também sai melhor orientado. Porque muitas vezes, se nós damos orientações rasas, generalistas, entregamos o plano alimentar sem bater o plano alimentar com o paciente, sem muitas vezes reforçar pontos que nós julgamos importantes, essas informações podem passar despercebidas. Não só porque a primeira consulta tende
a ser mais longa, cheia de informações, e isso pode acabar fazendo com que o paciente, né, não consiga absorver tudo que você está passando nesse primeiro momento, mas também porque ele já tem muitas outras informações e orientações, medos e inseguranças devido a essa fase que ele está passando. Então, é muito importante que, se possível, até mesmo, você consiga imprimir esse plano alimentar, entregar na primeira consulta para o seu paciente, porque tendo o plano alimentar em mãos, tendo aquele, né, aquele objeto físico em mãos, ele consegue, dessa forma, entender melhor as tuas orientações, você consegue até mesmo fazer observações, pontuar com ele em consulta, fazer setinho, observações, colocar de forma colorida até as observações mais importantes, para que dessa forma ele consiga realmente aderir melhor às tuas orientações. Existem alguns grandes erros que você pode cometer ao elaborar o plano alimentar do paciente oncológico, e eu listei alguns para você. O primeiro erro é você não levar em consideração a rotina do paciente. Então, é muito importante que você faça perguntas e que você entenda como é a dinâmica do dia a dia desse paciente. Então, se ele está trabalhando ou não, se ele foi afastado, qual é a rotina de tratamento dele, ou seja, qual é a frequência que ele precisa ir até o hospital para receber o tratamento médico proposto, a quimioterapia, a radioterapia, por exemplo, quanto tempo ele fica nesses lugares, ou seja, é na hora do almoço, é logo após o café da manhã. É importante também levar em consideração os horários do paciente, né, que podem estar bagunçados por conta do tratamento. Então, os horários para acordar, os horários para dormir, quais são os horários das refeições, se ele tem alguma atividade fixa durante a semana que precisa, né, que demande, né, que ele saia da sua casa e vá até esse lugar, se ele pratica algum tipo de exercício físico, se ele tem alguma pessoa auxiliando ele em todo esse processo de alimentação, ou se ele precisa preparar sua própria comida, então como que você encaixaria esse preparo na rotina dele? E o mais importante, algo até mesmo que aconteceu comigo e que hoje em dia eu acabo sempre perguntando para não cometer a mesma falha. É muito importante, né, como eu comentei, que vocês avaliem quais são os horários de sono do paciente, não somente o de acordar e dormir à noite, mas até mesmo se esse paciente, que é extremamente comum, estar com o sono um pouco desregulado e acabar dormindo em períodos da manhã ou períodos da tarde. E por que que isso é importante, né, nós sabermos? Porque, por exemplo, uma vez aconteceu comigo de eu ter feito uma linda prescrição, né, com todas as refeições, e nós sabemos, né, quando a gente coloca ali uma refeição, quando a gente coloca uma estratégia nutricional, tem um porquê, não é só para enfeitar o dia do nosso paciente. Então, no período da tarde, eu tinha colocado ali o fracionamento do lanche da tarde, tinha colocado até mesmo a suplementação desse paciente, e na próxima consulta, depois de 30 dias, eu descobri que, na verdade, o paciente ele não estava conseguindo alcançar os objetivos propostos de ganho de peso, de massa muscular, ele ainda apresentava grande dificuldade em se alimentar, e investigando melhor, eu descobri que, na verdade, esse paciente sentia muito sono, e ele acabava dormindo logo depois do almoço e acordava quase próximo do horário da janta. Ou seja, ele não seguia as orientações do período da tarde. E por mais que ele se esforçasse para conseguir se alimentar, o que estava no período da tarde à noite, ele não conseguia, porque ele sentia saciedade precoce, ele estava inapetente. Enfim, né, o que foi fracionado ao longo do dia, ele tentava fazer em um único período. Então, realmente é muito importante nós entendermos como está a rotina do nosso paciente e quais são os pontos que mudaram nessa rotina. Muitas vezes o paciente ele não vai se lembrar de dizer isso para você, que ele está sentindo mais sono à tarde, mas é importante que você pergunte como está o dia a dia dele, para que você tenha esse feeling, né, de conseguir construir um plano alimentar que ele consiga seguir, ou até mesmo dar algumas dicas de como ele pode, então, estar seguindo as tuas orientações, sem comprometer as tuas estratégias, mas que leve em consideração essa fase que o paciente está passando. Até porque, se você esperar 30 dias, como aconteceu comigo, para verificar essa informação, é muito tempo. Em 30 dias, acontece muita coisa durante o tratamento oncológico em um paciente oncológico, né? Então, ainda mais quando a gente corre contra o tempo para manter o estado nutricional desse paciente. Então, é muito importante que você consiga verificar a rotina do seu paciente e consiga ver exatamente todos os pontos que poderiam impactar
nas tuas estratégias propostas. Também não funcionaria o paciente ele consumir toda a prescrição do dia em um único período. Por exemplo, quando a gente fala de proteína, né? Então, a proteína, né, ela é melhor absorvida, ela é melhor utilizada para síntese de massa muscular quando de maneira fracionada, e não quando você coloca uma saturação numa única refeição. Então, é importante, sim, esse fracionamento. Levando em consideração também que o paciente oncológico, ele já tem uma certa dificuldade em consumir grandes volumes. Então, fracionamento, ele já é indicado justamente para conseguir fazer com que esse paciente consuma as necessidades, né, nutricionais que ele precisa ali, que já é aumentada por conta do tratamento, então o volume naturalmente já é maior do que ele consumia antes, então esse fracionamento é muito importante. Um outro erro que você pode cometer é não levar em consideração os efeitos colaterais que o seu paciente está apresentando ou que porventura possa vir a apresentar, tá? Então, muitas vezes, a gente até coloca ali, né, depois do plano alimentar, depois do cardápio, aquelas orientações gerais, o que fazer, né, como fazer o manejo de efeitos colaterais como náusea, vômito, constipação, mas por experiência própria. Se você não traduz isso para o seu paciente, se você não coloca essas observações no cardápio, no plano alimentar, grande parte dos teus pacientes não vão seguir essas orientações sobre o manejo dos efeitos colaterais. Então, é muito importante que você coloque, por exemplo, em caso de constipação, aí você põe lá no café da manhã, suco laxativo. Então, que você coloque isso no plano alimentar, que você faça essas observações no cardápio. Então, muitas vezes, já aconteceu comigo do paciente chegar para mim e falar: ai, Nutri, eu estou sofrendo muito com constipação, não sei o que fazer. E eu chegar para ele e falar: mas fulano, você fez o chá de ameixa, o suco laxativo, você seguiu aquelas orientações no final do plano, em caso de constipação, o que fazer? Ah, não, Nutri, esqueci de ver essa parte. Então, para não acontecer isso com você, coloque no plano alimentar, né, as possíveis estratégias que esse paciente possa estar utilizando, caso ele venha manifestar ali constipação, náusea, ainda mais se você sabe que esse paciente já está apresentando esses efeitos colaterais, ou se aquela droga que ele vai iniciar, aquela quimioterapia que ele vai iniciar, realmente é um dos efeitos colaterais mais comuns. Dessa forma, a adesão é ainda melhor às tuas estratégias. É importante mastigar as informações para o paciente, tornar aquilo prático, objetivo, colocando opções no cardápio. Então, tá, eu preciso consumir isso, mas qual é a outra opção caso porventura eu esteja nauseado? Por exemplo, né, uma das orientações para em casos de enjoos e êmese é o paciente consumir alimentos mais frescos, ácidos, gelados. Então, é interessante que no plano alimentar tenha alguma dessas opções e que aí na hora de você orientar o teu paciente, você até cite, olha, essa opção aqui você pode fazer, né, consumo em qualquer momento, mas ela vai te ajudar principalmente em casos de náusea, por conta disso, disso, disso. Então, dessa forma, o paciente tendo aquela informação ali de maneira mais prática, objetiva, dentro de um contexto de alimentação, ele consegue aderir melhor. Um outro erro que você pode cometer é não levar em consideração as preferências alimentares do teu paciente. É muito importante levar em consideração o que ele está acostumado a comer e o que ele gosta muito de comer, para que dessa forma você consiga colocar alguns desses alimentos no plano alimentar do seu paciente, facilitando a aderência dele também ao plano alimentar, mas principalmente que você faça mudanças de maneira gradual, né? Então, dessa forma, você faz uma transição na alimentação desse paciente. Então, aos poucos, ele vai modificando os hábitos alimentares e, aos poucos, também ele vai tendo ali uma melhora no estilo da alimentação dele. Porque se você muda drasticamente da água para o vinho que esse paciente consome, a alimentação pode se tornar um ponto de estresse e um ponto ainda mais de angústia, né, em meio a tudo que ele está passando durante o tratamento. Pode ser que ele não consiga aderir a esse plano alimentar, porque, veja bem, além da questão do gosto e da preferência do paciente, além disso, né, que às vezes é desafiante a gente mudar, né, o que a gente está acostumado a comer naturalmente, sem sintoma nenhum, esse paciente ainda está cheio de efeitos colaterais.
né? Então, efeitos colaterais que impactam negativamente a ingestão alimentar. Então, é importante que essa transição seja feita. É claro, é importante levar em consideração também a individualidade do seu paciente. Então, você observar qual é o perfil do seu paciente. Tem pacientes que eles vão estar dispostos a mudar tudo de uma única vez, que eles entendem a importância daquilo, que eles já estão com aquilo na cabeça e que eles vão aderir àquilo que você julga importante, né? Aquilo que você prescrever. Mas é importante que você, então, leve em consideração quem é o paciente que está ali na sua frente, qual é o seu perfil, para que dessa forma você monte um plano alimentar cada vez mais individualizado para cada tipo de paciente, né? Levando em consideração a sua individualidade física, biológica, mas também comportamental. E por último, um dos maiores erros é você não fazer uma boa avaliação nutricional, uma boa anamnese. Uma anamnese bem feita é a chave para que você consiga fazer um bom plano alimentar, um plano alimentar eficiente. Sem uma boa avaliação nutricional, você não consegue elaborar quais são as melhores estratégias para o seu paciente. O plano alimentar dos meus pacientes é a última fase da minha primeira consulta, ou seja, no primeiro momento eu faço uma anamnese completa, faço posteriormente uma avaliação física, uma avaliação antropométrica, parto então para o histórico de alimentação desse paciente, aplico o recordatório alimentar no meu paciente, entendo quais são os alimentos que ele mais consome, quais são os seus hábitos alimentares, e a partir disso, no final da consulta, na última etapa, eu elaboro o meu plano alimentar junto do meu paciente, levando em consideração todas aquelas informações obtidas a partir da nossa conversa inicial, mas também as informações sobre o seu estado nutricional, o seu exame físico, avaliação de exames bioquímicos, e dessa forma eu consigo construir um plano alimentar mais eficiente e também traçar a melhor estratégia para aquela situação, para aquele caso. Eu já coloquei de tudo nos planos alimentares dos meus pacientes, até mesmo aqueles alimentos que eu peço tanto para eles evitarem, que eu sei que não trazem benefício e que podem impactar até negativamente a sua recuperação e qualidade de vida, como, por exemplo, refrigerantes e peito de peru ou embutidos. Mas é claro que todas essas prescrições, elas fazem parte de um contexto. Então, quando isso apareceu no meu plano alimentar, tinha um porquê, tinha um sentido. É claro que quando você faz isso, você está levando em consideração a individualidade do seu paciente, então, ou seja, você começa a negociar com o seu paciente algumas mudanças na alimentação, a redução no consumo desses alimentos, você modifica outros pontos dos hábitos alimentares desse paciente, para que aos poucos esse paciente vá acrescentando alimentos que você gostaria e se sinta mais seguro de deixar aos poucos aqueles alimentos que ele já estava acostumado, que ele gostava, porque você aumenta também o leque de opções do seu paciente. Mas é muito importante que quando você coloque um alimento desse no plano alimentar, você contextualize para o seu paciente o motivo pelo qual você está fazendo isso, né? Que você explique para ele os malefícios daquele alimento e qual é a sua estratégia em torno disso. Então, por exemplo, um paciente que ele tem por hábito consumir refrigerantes diariamente, em torno ali de 1 litro de refrigerante. Se você tira bruscamente essa bebida do dia do seu paciente e é um alimento que ele disse para você, né, um produto que ele disse para você que gosta muito e que faz falta, provavelmente ele pode até tentar tirar esse alimento inicialmente, mas depois pode ser que ele simplesmente volte a tomar em quantidades até ainda maiores do que antes, ou se sinta desanimado e fracassado por não ter conseguido tirar um alimento que você o alertou que fazia tão mal. Então, é importante que, sim, você o oriente, mas que você coloque metas alcançáveis, atingíveis para esse paciente, que ele consiga executar aos poucos e que você possa parabenizá-lo a cada vitória em todo esse acompanhamento. Dessa forma, aos pouquinhos, ele vai reduzindo aqueles alimentos que devem ser evitados e, em contrapartida, aumentando aqueles alimentos que devem aparecer com maior frequência na alimentação dele. Já me incomodou muito
quando eu elaborava um plano alimentar todo bonitinho, calculadinho, orientava o meu paciente e ele não seguia as orientações e ainda cobrava resultado, ou seja, chegava e falava: "Ah, mas eu não melhorei daquele efeito colateral, eu ainda estou me sentindo assim ou assado", já me incomodou. Hoje em dia não me incomoda mais. Por quê? Primeiro ponto é que eu tento hoje analisar qual é o perfil do meu paciente, ou seja, qual é a característica dele, para que dessa forma eu consiga me adequar, ou seja, eu preciso me adequar àquele paciente para que eu entenda qual é a melhor maneira de entregar aquele plano alimentar, qual é a melhor maneira de eu entregar alguma orientação. Será que é simplesmente passando orientações gerais? Será que eu preciso estipular metas e como ele executa cada uma dessas metas? Será que o melhor é um plano alimentar com opções fixas, 3 opções? Será que é com cardápio de substituição? Será que é dizendo exatamente o que ele vai comer a cada dia, ou seja, um cardápio semanal? Então, desta forma, eu identifico qual é o perfil do meu paciente e eu me adequo a isso. Então, dessa maneira, é mais fácil fazer com que o paciente ele consiga seguir as tuas orientações. Mas um outro ponto importante que eu aprendi a partir da minha prática, justamente vivenciando isso do paciente não seguir as orientações e mesmo assim querer o resultado, foi colocar todas as informações que eu julgo mais importantes, inclusive os horários da suplementação, como ele deve tomar as prescrições de suplemento, vitamina, probiótico, de hidratação, então qual é o horário que ele vai tomar água, qual é o período do dia que ele vai tomar água, como que vai ser essa água, então dar opções para ele no plano alimentar. Então, não somente elaborar o plano alimentar e depois colocar essas orientações, mas as orientações mais importantes estarem presentes dentro do plano alimentar. Então, hoje em dia, muitas vezes eu abro abas no meu plano alimentar e coloco o período da manhã, como deve ser a hidratação. Então, vai estar lá qual é a quantidade de água, qual é a quantidade de chá, qual é o chá da preferência, quais são as possibilidades. Então, vai ter lá, por exemplo, eu preciso que o meu paciente ingira ômega 3. Então, vai ter lá embaixo da abinha do almoço. 10, 15 minutos antes desta refeição, ingerir tantas cápsulas de ômega 3. Tal horário, suplemento tal. Dessa forma, os meus pacientes eles têm aderido muito melhor a essas prescrições. É uma garantia também nossa de que estava lá essas informações, mas que por algum motivo esse paciente não seguiu, muitas vezes não leu. E também eu costumo colocar de cores diferentes para chamar a atenção. E, se necessário, eu ainda sinalizo com setinhas, canetinhas coloridas e entrego tudo esmiuçado para o meu paciente, para que ele consiga chegar na casa dele, bater o olho naquele cardápio e saber exatamente o que ele precisa fazer, o que ele precisa consumir, quais são as prescrições e os seus horários. Dessa forma, é mais difícil com que o paciente não siga as tuas orientações. Mas caso, mesmo assim, passe algo despercebido, é importante que você observe quais são as fortalezas do teu paciente, quais são os pontos mais desafiantes e que você coloque ali estratégias ou até entregue para ele materiais complementares para que ele possa se organizar melhor e seguir as tuas orientações. Então, nós, como nutricionistas, não somente temos que dizer o que o paciente tem que fazer, mas eu enxergo que nós, como nutricionistas, ainda mais atendendo um paciente oncológico, devemos mostrar como esse paciente tem que fazer e elaborar diferentes estratégias, porque cada ser humano é único e vai exigir uma estratégia diferente, uma orientação diferente, um material diferente, complementar, que você possa estar entregando. Então, pode tirar esses pensamentos da sua cabeça, pode parar com isso, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. O primeiro passo é você identificar o porquê que esse paciente não está seguindo. Alguma coisa tem. Ou é porque ele não leu as orientações, realmente isso pode acontecer. Aí vem aquela dica que eu acabei de dar, de você esmiuçar tudo bonitinho no plano alimentar, no cardápio dele. Pode ser que você tenha passado metas que não sejam atingíveis. Pode ser que você tenha passado estratégias que ele ainda não está preparado para seguir. Por isso que é muito importante você avaliar cada caso para ver se você precisa fazendo as mudanças de maneira gradual e
retirando alguns alimentos aos poucos, da mesma forma que você acrescenta outros alimentos aos poucos. Então, é muito importante. As tuas metas, elas foram metas atingíveis? Um outro ponto fez, as tuas metas tiveram relevância para o paciente, porque pode até ser que as metas elas foram atingíveis. Não, poxa, qualquer um consegue seguir essa meta aqui que eu coloquei. O meu paciente concordou comigo em consulta, eu conversei com ele sobre isso. Mas para ele não fazia sentido. Por quê? Você não orientou, você não explicou. Por isso que é muito importante também você verificar se muitas vezes não é falta de diálogo ou está faltando informação nas tuas orientações. Explicar para o teu paciente o porquê que aquela conduta é importante, mas explicar de uma forma que ele entenda, ou seja, indo na dor do teu paciente, dizendo como a tua estratégia vai ser a solução para aquela dor. Por exemplo, olha, você precisa beber mais água, tá bom? A sua recomendação é de 2 litros. Tá bom. Mas aquilo fez sentido para o paciente? Às vezes não. Olha, você precisa tomar 2 litros de água por dia. Dessa maneira, então, a cada dia você aumenta um copo de 200 ml. Você também pode tomar uma água aromatizada, um chá, isso já contabiliza. E quando chegar no final de 2 semanas, você conseguiu alcançar esses 2 litros. Mas isso é muito importante, fulano, porque se você não tomar água suficiente, isso pode gerar uma toxicidade renal e isso pode levar a uma insuficiência renal crônica, uma complicação muito séria do tratamento oncológico. Além disso, você estava reclamando para mim de constipação, não é? Então, tomando água, você consegue melhorar o funcionamento do teu intestino, não sofrendo tanto com constipação, distensão abdominal. Ou você referiu xerostomia, alteração na produção de saliva e na consistência, no espessamento dessa saliva. A hidratação consegue minimizar esse teu efeito colateral. Tá vendo só como é diferente? Você explicou o porquê que aquilo é importante para o teu paciente. Se tornou uma meta alcançável e também se tornou uma meta relevante. Então, é muito importante que você verifique, não simplesmente culpe o seu paciente por não ter seguido as suas orientações, mas verifique aonde foi a falha de comunicação ou o que pode ser melhorado para que esse paciente consiga seguir as suas estratégias, que eu tenho certeza que foram as melhores que você verificou para a situação do teu paciente, que você gostaria muito que ele executasse para que ele tivesse uma melhor qualidade de vida. Você pode iniciar a montagem do plano alimentar levando em consideração as informações obtidas, tanto no recordatório alimentar, como também na entrevista inicial que você fez com o seu paciente, a anamnese. Então, a partir disso, você pode começar a fazer mudanças graduais por contexto de refeição. Então, você pega ali as refeições que o seu paciente comentou com você que já faz, começa a sugerir pequenas mudanças que você julga interessante, coloca outras opções para o seu paciente, e essas opções você também pode negociar com o seu paciente. Então, vamos supor, o seu paciente no café da manhã, ele refere para você que come pão com manteiga, café com leite e usa 2 colheres de sopa para adoçar o café com leite. Então, sabendo, né, dos pontos importantes que você precisa alcançar com esse paciente, o que eu faria e pode ficar de sugestão para você? Eu colocaria assim para ele: olha, é muito importante que você consuma uma proteína no seu café da manhã. O que você acha, além do pão com manteiga, você colocar, por exemplo, um ovo mexido? O senhor gosta de ovo mexido no café da manhã? Ou talvez uma quantidade X de queijo branco? Né? Ou, não gosto de queijo branco. E um patê? Eu tenho umas receitas ótimas de patê que eu posso estar te passando. Será que o senhor conseguiria colocar nesse pão? Perfeito, já ajustamos a questão da proteína. Olha, eu observei que o senhor está consumindo 2 colheres de sopa de açúcar. É interessante que a gente diminua, né? O perfeito seria o senhor não adoçar o seu café com leite. Mas que tal a gente diminuir, né, para 1 colher de sopa de açúcar? O senhor acha que consegue essa meta? Se ele disser que sim, pronto, você já ajustou essa opção. Mas é muito importante que o senhor tenha variedade no seu café da manhã. Então, que tal a gente colocar mais uma opção? Aí você descreve a opção, de acordo também, né, com a entrevista que você fez inicial, levando em consideração o que ele gosta ou não de comer. Não vá colocar nada que o seu paciente descreveu que não gosta de jeito nenhum. E coloque ali mais 2 opções para ele. E aí você pode orientar o seu paciente o seguinte: olha, seria interessante se o senhor conseguisse variar entre essas 3 opções. Então, que tal
3 vezes por semana o senhor consome tal opção, 4 vezes por semana tal opção, e assim vai. Então, você pode ir negociando com o seu paciente refeição por refeição, é claro, colocando as tuas observações, colocando ali os pontos que você julga mais importante que ele alcance até a próxima consulta, incluindo muitas vezes refeições que ele não tem por hábito fazer, mas explicando a importância disso. E essa conversa, essa participação do paciente na elaboração do plano alimentar, faz com que ele se sinta mais confiante, protagonista do seu próprio tratamento. Isso é muito importante porque ele precisa ser seu aliado nisso, né? Ele não precisa ele não pode te enxergar, na verdade, como um ditador, né? Como uma pessoa ali, mais uma pessoa que vai ficar determinando o que ele precisa ou não fazer, que vai ficar mandando nele. E também você consegue estabelecer ali uma conversa, fazer negociações, e é muito mais fácil quando o paciente se sente à vontade para aderir às tuas negociações, para aderir às tuas estratégias. Então, dessa forma, eu conduzo a elaboração do meu plano alimentar e eu tenho tido boa aderência também dessa forma dos meus pacientes em relação às minhas estratégias. Um outro ponto importante para você levar em consideração na hora de montar um plano alimentar é o poder aquisitivo do seu paciente, né? Nós sabemos que o tratamento oncológico demanda financeiramente dos nossos pacientes muito. É tudo muito caro. As suplementações são caras. Então, é importante que você avalie a condição financeira do paciente para que você possa elaborar um plano alimentar também que seja bom para ele, não só nutricionalmente, mas que seja viável, que ele consiga bancar, né, arcar com esse plano alimentar. Então, como que eu identifico isso nos meus pacientes, né? Na minha anamnese, eu costumo perguntar sobre profissão, rotina de trabalho, se o paciente trabalha ou não. Só aí eu já tenho informações importantes. Se esse paciente foi afastado pelo governo, se esse paciente não trabalhava antes, se esse paciente continua trabalhando e no que ele trabalha. Mas também é importante que durante a montagem do plano alimentar você seja sincera com o seu paciente e peça a sinceridade dele. Fala: olha, fulano, o que você acha de eu colocar tal alimento? Você acha que seria viável para você ou ficaria pesado? Por exemplo, o consumo de castanhas. Será que o seu paciente tem poder aquisitivo para arcar com 20, 30 gramas de castanhas por dia? Então, é importante que você faça essa pergunta para ele, caso você não tenha essa informação, e que você seja sincera, direta. Pergunte: é viável? Porque se não for, eu coloco outro alimento no lugar. Não tem problema, né? Deixa ele à vontade para dizer isso. Um outro ponto importante é que normalmente os suplementos especializados e até mesmo, né, os módulos proteicos, as prescrições de vitaminas, minerais, ômega 3 também, somando tudo, dá um valor alto. Então é importante que em primeiro momento você prescreva aquilo que realmente é necessário para o seu paciente e não prescreva um monte de coisa que às vezes não tem ligação nenhuma uma com a outra. Então, que você tenha uma estratégia bem definida na sua cabeça para prescrever aquilo que o seu paciente realmente precisa. Além disso, se você sabe que aquele suplemento é mais caro, que você diga isso para o seu paciente. Olha, esse suplemento costuma custar tantos reais por dia, por semana, isso vai custar tanto. É possível que você arque com essa suplementação? Senão eu preciso mudar minha estratégia, tá tudo bem, eu te dou outras opções. E que daí você explique também a diferença entre essas opções. Então, dessa forma, você não vai ser pega de surpresa daqui a 30 dias, quando o seu paciente chegar para você e dizer: olha, eu não segui nada do que você me passou, porque eu não consegui comprar, porque eu não tenho dinheiro. Ou até mesmo que o paciente não volte para você porque ele se sente envergonhado ou porque ele acha que aquele é o único caminho e que ele não tem condições financeiras de arcar com uma alimentação saudável, porque a alimentação saudável é cara. Então, é importante que você converse sobre essas coisas com o seu paciente de maneira direta e sincera, mas é claro, tenha em mente, Nutri, paciente oncológico já gasta muito. Então, tente elaborar um plano alimentar com opções que você já sabe que são mais viáveis, para que dessa forma ele possa investir financeiramente naquilo que realmente é importante, como às vezes um suplemento que é único e que realmente vai ajudar ele numa determinada fase do teu acompanhamento. Uma dica de ouro que me ajuda sempre, e é graças a isso que eu comecei a implementar no meu consultório, que eu consigo entregar
na grande parte dos casos, o plano alimentar na hora para o meu paciente, é ter já o esqueleto do plano alimentar ou dos tipos de planos alimentares já ali prontinho. E dessa forma, eu só vou fazendo as alterações de acordo com a minha conversa com o paciente, de acordo com o recordatório alimentar dele. Isso é interessante para que você tenha um leque ali de opções, ou seja, plano alimentar, por exemplo, com opções fixas, plano alimentar com uma lista de substituição, para que você não tenha que ficar adaptando essa lista de substituição toda hora, para que seja algo prático para você também. E dessa forma, você consegue construir o cardápio junto do teu paciente, porque você já tem o esqueleto dele pronto. É claro, tem alguns casos que nós não vamos conseguir, porque são casos específicos, são casos muitas vezes novos que você nunca pegou antes, ou que você precisa estudar mais a fundo, que você precisa calcular tudo muito perfeitamente, e aí você não vai conseguir ter essa rapidez para entregar naquele momento da consulta. Mas tudo bem, não se culpe também por isso. Mas se grande parte dos planos alimentares você conseguir montar junto com o seu paciente e orientar ele na mesma consulta, você vai ver que além de um grande diferencial perante os outros nutricionistas da sua região, porque quem não quer sair com o plano alimentar já em mãos, com o norte para seguir, ainda mais durante o tratamento oncológico, não é mesmo? Então, além de um grande diferencial, né, que você vai exercer na tua região, também é uma forma do paciente sair muito mais satisfeito e muito mais feliz, porque a partir daquele momento já vai dar uma esperança para ele que ele vai conseguir se alimentar melhor. Então, minha grande dica é que você já tenha esse esqueleto, que você já tenha ali algumas opções, algumas cartas na manga, e que você vá fazendo esses ajustes e vá também fazendo as adaptações necessárias durante a consulta com o seu paciente. Com o tempo, você começa a pegar o jeito das coisas, começa a fazer mais rápido, então, logo, logo, você já vai conseguir entregar também o plano alimentar na mesma consulta para o teu paciente. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, dessas explicações. Se você gostou, então fica ligado, porque toda semana tem conteúdo novo aqui, tem vídeos, tem dicas, para que você possa atender o seu paciente oncológico de maneira correta e segura. Vem comigo, porque comigo você não fica de mãos atadas.